você abrisse comigo a sua Bíblia, em Êxodo capítulo 13, versículo de número 17. Comigo a sua Bíblia em Êxodo 13, 17. Amém? E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Podemos assentar. As pessoas, elas complicam muito a vida e a existência. As pessoas, elas têm o costume de complicar a vida, de complicar as questões que existem e que estão diante de nós. O problema é que nós queremos viver bem, mas só Deus pode nos dar a direção desse bem viver. Ninguém mais. Nem eu e você, por mais que nós achamos, por mais que nós pensamos que sabemos dirigir, fazer e acontecer, não vai dar certo. A melhor maneira de você viver a sua vida é você viver aos moldes de Deus. Viver bem, todos nós queremos ser felizes. Quem que não quer ser feliz aqui? Todos nós queremos ser felizes. Mas quem de nós queremos o caminho de Deus? Quem de nós queremos a trajetória de Deus? Quem de nós queremos os meios de Deus para Ele trabalhar? Aí está a questão. Queremos ter saúde, queremos ter uma boa família, queremos ser libertos, queremos ser somente dependentes de coisas boas e não dependentes de coisas nocivas. Mas quem de nós estamos à disposição de abrirmos o nosso coração e abrirmos espaço na nossa vida, para que nós obedeçamos os caminhos do Senhor, obedeçamos à vontade de Deus? Às vezes você olha para o jovem e você diz assim, mas porque ele é jovem. Mas quantas pessoas hoje você vê com 40, 50, 60, 70 anos que até hoje não consegue entender que ela é o seu próprio mal? Quantas pessoas você conhece isso? Existem pessoas que não amadurecem nunca. Uma das questões da imaturidade é, quando você vê uma criança, como é que você identifica o perfil de uma criança? Ela faz o que quer. Criança, a primeira faculdade que desenvolve nela é o querer. E aí ela vai querer fazer o que ela quer. Então isso é um grande sintoma de imaturidade. E o ser humano, se ele não abrir o coração para Deus, se ele não permitir a ação expressiva e corretiva do Espírito Santo, ele vai continuar refém do seu querer a vida inteira. A vida inteira, quem vai governar sobre ele é o querer dele. E, por trás disso, ou na frente, ou nas laterais, Satanás. Porque quando o meu querer me governa, é Satanás quem está no governo. Quando o seu querer te governa, é Satanás quem está no governo. Porque o próprio Senhor Jesus explica em João 10. Ele veio para matar, roubar e destruir. Para matar o quê? Os sonhos, a esperança, a alegria. Roubar. Roubar o quê? A força, as convicções, a fé. E destruir. Destruir tudo o que ele puder. Por meio de vícios, por meio de prisões, por meio de grilhões, por meio de situações atrozes. Então o que nós precisamos entender é que não importa aquilo que Deus determina para que nós passemos. Aquilo é o melhor para nós. Aí eu não consigo entender. Um crente diz, sim, eu confio em Deus e a minha vida está nas mãos de Deus. Mas quando ele começa a passar uma situação no vale, uma situação no deserto, uma situação difícil, ele começa a ficar em confronto e ele começa a ficar frustrado e rapidamente ele já começa a esboçar o comportamento negativo dele. Então é algo que não dá para entender. Se você sabe que a sua vida está nas mãos de Deus, então o caminho que Ele escolheu para você é o melhor, seja ele para onde for. Você leu o texto aqui? Quando o faraó dá a liberação, né?
Deus não leva o povo para o caminho mais perto. Deus leva o povo para o caminho mais longe. Deus não facilita para Israel. Por quê? Porque o caminho mais perto, eles teriam que passar pelo meio dos filisteus. Alguns povos daquela banda do sul. Se eles passassem por ali, eles iriam ver o quê? Guerra. E a hora que eles vissem guerra, eles saíram armados. Só que eles não eram peritos na guerra ainda. Eles estavam psicologicamente abalados, eles estavam emocionalmente abalados, eles estavam muito felizes, eles não estavam prontos para ver a guerra. Então Deus, na sua onisciência, traçou um caminho certo para Israel passar e não ter nenhum tipo de problema, a não ser o Mar Vermelho. Digo, o Mar Vermelho para Deus não é problema. O problema que causa, tá? Vamos dizer assim, é a vontade do ser humano. Deus olha o Mar Vermelho e, vamos ver o que o texto diz? Não se arrependam vendo a guerra e volte para o Egito. Tinha o Mar Vermelho e a vontade do povo. Deus diz, vamos abrir o Mar Vermelho do que enfrentar a vontade desse povo. Dá para você entender como que a vontade do ser humano, ela tem sido um problema desde antes? No caminho que Deus escolhe, um caminho longo, Mar Vermelho. Um caminho curto, vontade do povo. Não, vamos abrir o mar, vamos fazer esse povo atravessar a pé, vamos, mas não vamos deixar eles à mercê da própria vontade deles. Não vamos fazer isso. Deus conhece você mais do que você. E Ele conhece de 0 a 10 o quanto a sua vontade te domina. O que acontece é que muitos de nós dizemos que somos crentes. Mas eu só posso dizer que sou crente quando a minha vontade não me governa. Você só pode dizer que é crente quando a sua vontade não te governa. O crente, ele diz, eu sou crente, porque mesmo no momento que às vezes ele cede à vontade, ele se arrepende de imediato e ele pondera e diz, não, peraí, está errado. Eu só posso dizer que eu sou uma pessoa convertida quando a minha vontade está sujeita a essa palavra. Do contrário, eu posso ser simpatizante, eu posso ser evangélico, o que mais? Eu posso ser frequentador. Apenas quando a sua vontade está à mercê da Escritura é que você pode dizer que você é convertido. Do contrário, não há conversão. Existem muitas pessoas que acham que são convertidos, porque frequentam a igreja, porque dizem em nome de Deus, porque acham que são. O céu não se faz de opiniões. Diga isso para o seu irmão. O céu não se faz de opinião. Não é a minha opinião que vale no céu. Não é a sua opinião que vale no céu. Não é o que eu acho que vale no céu. Não é o que você acha que vale no céu. O que vale no céu é a Escritura. É a palavra de Deus, que o próprio salmista diz que está acima do trono dele. O que vale no céu é a Escritura. Não é o que eu penso, não é o que você pensa. E é por isso que inúmeras pessoas estarão o quê? No dia da nossa eternidade. Surpresas? Não. Eu sei o quanto eu amo a Deus. Eu sei o quanto eu obedeço a Deus. Você sabe o quanto você obedece a Deus. Isso não será surpresa para ninguém. Todos nós sabemos. Não há inocentes em nosso meio. Vamos falar agora, você não sabe onde você obedece, onde você crê, o que você faz, que agrada, que desagrada, quais são seus pecados ocultos, quais são os seus segredos, todos nós sabemos. Nós não somos inocentes, nós não somos pessoas inconscientes daquilo que fazemos. Obviamente que não, somos pessoas conscientes. E sabemos daquilo que fazemos. Então nós precisamos abrir o nosso coração e dizer, não, Deus, espera aí, a minha vontade é que me preside, a minha vontade é que... O céu não é feito de opiniões, o céu é feito da palavra. É a palavra quem governa no céu. Hoje, não mais, há um tempo atrás, até que estava uns 3 anos atrás, em moda esse negócio de ser crente, de estar dentro da igreja, de ser evangélico. Isso piorou demais a concepção do ser humano. O reino não, o reino é intacto. Mas piorou a concepção do ser humano do que é santidade, do que é cristianismo. Se Deus tem um caminho para você, não adianta querer pegar outro caminho.
Não adianta você querer fazer as suas coisas da sua maneira, do seu jeito. Se você quer felicidade, a única maneira de você ser feliz é em Deus. Se você quer paz, Ele é o príncipe da paz. Se você quer sossego, saúde, se você quer que as coisas deem certo para você, a única maneira é o caminho de Deus. Pastora, mas o caminho de Deus eu não gosto. Então não adianta querer o que você encontra só em Deus. Existem pessoas que não gostam de Deus. O próprio Evangelho diz que as pessoas amaram mais as trevas do que Jesus. Existem pessoas que não gostam do método de Deus. Ele não gosta da maneira de Deus. Ele não gosta do jeito de Deus, da vontade de Deus. Aí eu pergunto, o que ele está fazendo tentando frequentar a igreja? É uma pergunta que eu não tenho resposta. Porque uma coisa é alguém amar a Deus, outra coisa é gostar. Nós temos que gostar da maneira que Deus trabalha. E às vezes Deus faz um caminho para você que você não gosta. Um caminho para você que não está dentro dos seus planos, não está dentro do teu script, daquilo que você planejou. Mas saiba, é o melhor para você. Por quê? Porque o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é provada. O caminho de Deus é perfeito. Deus escolhe aquele caminho. O caminho de Deus você não precisa entender. O caminho de Deus eu não preciso entender. Eu preciso caminhar por ele. Eu preciso de obediência. Você devia pensar menos e obedecer mais. Sabia? Pensemos menos e obedeçamos mais. Para de ficar tão preocupado com o problema. Para de ficar tão crítico. Para de ficar observando tanto. Para de ficar considerando tanto e obedeça mais. A vida é muito simples, meu irmão. A vida é simples. Ser feliz é simplicidade. Viver em paz e ter uma vida que dê certo é simples. Para de querer ficar entendendo tudo, discernir todo mundo, compreender todo mundo. Você nunca vai compreender todas as pessoas. Você nunca vai conseguir agradar todas as pessoas que te interessam. E se você fizer isso, você vai ser uma pessoa sem identidade. Para de ficar tão preocupado com aquilo que está passando ao seu redor. E olhe mais para dentro de você. E olhe mais para dentro da sua alma. Dizendo, Senhor, o que é que o Senhor quer para mim? O que é que o Senhor tem para mim? Eu quero o que o Senhor quer. Independente se eu gosto ou não. Independente se é do meu tamanho ou não. Lembra quando a gente era criança? E a gente vivia uma situação de pobreza? Quer esse sapato? Quer? Que número? Não, não importa o número. Calçava, não importava o número, não é verdade? Se ficasse pequeno, minha mãe punha no milho e laceava, na água com milho. Se ficasse grande, punha algodão, na época não tinha algodão, eu punha um pedacinho de pano na ponta. Qualquer número servia. A vontade de Deus para mim e para você, ela serve e ela é bem-vinda. Independente se eu tenho condição ou não, se você tem condição ou não de obedecer. Nós nos encaixamos nela e vamos nos adequar em nome de Jesus. Vamos fazer o sacrifício necessário, a abnegação necessária. Vamos mudar o que for necessário e vamos nos enquadrar nela. Eu quero que você vá comigo em Jó 23. Jó estava passando um momento que ele queria entender o que estava acontecendo com ele. Eu queria perguntar uma coisa para você. Quando você estava passando pelo vale, passando pelo deserto, passando por uma tribulação, você entendeu o que estava acontecendo com você? Não. Ninguém entende. Por quê? Porque é um momento de prova, é um momento de fé, é um momento de obediência. Nós não entendemos o que está acontecendo conosco, só sabemos que está acontecendo. Então nós vamos saber e aprender a passar por aquilo de uma maneira, de que maneira? Nobre, de uma maneira com realeza. Jó diz assim em Jó 23, versículo de número 8, ele diz, eis que se me adianto, ali ele não está. Não adianta adiantar com Deus. Você é uma pessoa adiantada com Deus? Quem são os adiantados? São os ansiosos. Eles querem tomar a decisão antes de... não, eu estou vendo que essa situação não vai dar certo, já vou largar, já vou abandonar, porque não dá. Eles são o quê? Adiantados. Com Deus não adianta adiantar. Você tem que estar no ponto certo. Não adianta você precipitar, você ficar desesperado. Não adianta você querer arrancar os cabelos. Não adianta você ficar irritado, nervoso, irado e dizer, não, agora eu já percebi que a coisa tem que ser assim e vai lá e faz. Não. Seu adianto, ele não está. Se você adiantar questões na sua vida, você vai chegar lá
e Deus não vai estar lá. Aí vai ser só embaraço para você. Não adianta. Deixa Deus. Tenha certeza que Deus está trabalhando. Deixa Deus chamar você. Sabe como é que Israel se norteava? Por onde? Era da direita, da esquerda, de onde era de trás? Como é que Israel se norteava? Como é que Israel norteava? Pelo céu. De que maneira? Quem se lembra? Uma nuvem. A nuvem dizia, anda, quando ela andava. A nuvem parava, todo mundo parava. Se era um dia, se era um ano, se era um mês, se era uma semana, se era meio-dia. Estava acabando de montar as tendas, a nuvem começava a mexer, vamos tirar tudo, vamos embora. Quem determinava se parava ou se andava era a nuvem. É o céu quem diz. Não adiante as coisas na sua vida. Não precipite. Não queira ficar irritadinho, nervosinho, chateado, não aguentar mais. Uma das coisas muito negativas no crente é a condição. O que a condição tem feito de crente desviado não está escrito. Quando ele não tinha nada, ele não tinha condição financeira, ele não tinha condição para morar, ele não tinha nada. Ele ficava assim na nuvem, ó. Agora, que ele tem, ele diz, não, peraí, Deus não vai querer isso para mim, não. Deus não quer isso para mim, não. Eu vou levantar o acampamento e vou partir. Por quê? Porque alguns crentes acham que suas condições lhes dão a condição de querer agir por conta própria. Mas aí eles vão se dar mal. Por quê? Porque se você se adianta, Deus não está ali. Cuidado com as suas condições. Quando você era de bem-aventurados pobres de espírito, mas você era pobre de espírito, você não tinha nada mesmo, então era pobre de espírito. Mas quero ver o pobre de espírito sem condição. O que é o pobre de espírito? É aquele que não ousa fazer nada sem a direção de Deus. Ele não tem iniciativa, ele é pobre de iniciativa. Ele não tem ideia, ele é pobre de ideia. Ele não tem planejamento e ele não tem vontade, ele é pobre até de vontade. Ele não tem nada. Por quê? Porque ele é pobre de espírito. Ele depende totalmente de Deus. Muito cuidado com as suas condições. Você diz, não, hoje eu estou numa condição um pouco afortunada, um pouco avantajada, então eu tomo minhas decisões e eu faço as coisas da minha vida. Muito cuidado com isso. Nunca se esqueça do quanto você depende de Deus. Se tem uma coisa que você não pode se esquecer nunca, é da sua dependência de Deus. Você pode se esquecer de muita coisa. Você pode se esquecer de uma pessoa, você pode se esquecer de um tempo, você pode, mas não se esqueça que você tem que continuar sendo dependente de Deus. As coisas vêm e vão, as coisas melhoram, as coisas pioram. As coisas melhoram de um lado, pioram de outro. Isso é a vida. Agora, Deus, de todas as coisas. E o que eu e você precisamos entender é que não adianta, não precipite. E ele ainda diz assim, se torno para trás, não o percebo. Se eu retardo, se eu atraso, se eu faço o corpo mole, se eu sou letárgico, eu não vejo Deus trabalhar. Existem pessoas que vão passar pela vida, vão viver seus 70, 80 anos, e esses vivem até mais. Eles vão olhar e vão dizer, eu nunca vi as obras de Deus. Interessante. Eu não vi na minha vida. Por quê? Porque são tímidos, são sempre retroativos, não conseguem estar dentro do tempo delimitado por Deus para que percebam aquilo que Deus está fazendo. Não retarde aquilo que Deus tem para você, não atrase aquilo que Deus tem para a sua vida. Se eu volto atrás, se eu dou um passo atrás, eu não percebo. Aí ele continua dizendo assim, se opera à esquerda, eu não o vejo. Se opera e se encobre à direita, não o diviso. Nem à direita, nem à esquerda, eu não consigo perceber Deus. Eu não consigo ver Deus trabalhar. Eu não consigo ver Deus agir e fazer e acontecer. Nem à direita e nem à esquerda. Por que não? Porque muitas vezes nós chegamos numa condição que não contemplamos Deus trabalhando nem à direita e nem à esquerda. Porque muitas vezes nós estamos tão preocupados com a nossa dor. Eu vou dizer uma coisa para você, que uma das coisas que captura
os sentidos do crente e a visão do crente é a dor, a tristeza. Muito cuidado com a dor e com a tristeza. A tristeza é igual feijão. Feijão, quando você cozinha ele no dia, é uma delícia. Mas você deixou ele para fora da geladeira no outro dia? Não, meu irmão. Aquilo fede que é um trem. Cuidado com a tristeza. Às vezes no dia ela pode ser uma delícia. Uma delícia. Massageia o seu ego e te traz nostalgia. Mas no outro dia não dá certo. Vai infectar sua alma. Muito cuidado quando você deixa se mexer muito pela tristeza. Muito cuidado quando você se movimenta muito pelo que os outros sentem, pelo que os outros pensam. Se você é alguém muito dependente de outras pessoas, você acha que você realmente foi nascido e foi chamado por Deus para que você dependesse de uma outra pessoa para ser feliz? Eu vou morrer, não sei quantos dias eu vou viver ainda nessa terra, mas eu vou viver defendendo a Escritura. E a palavra do apóstolo Paulo diz: vós sofredores são, se vocês permitem que pessoas te ferem, te apanham no rosto, te detona, te impede, te destrói. Eu vou morrer pregando que o ser humano não pode ser dependente de outro ser humano. Não pode ser dependente de outro ser humano. Nós somos pessoas individuais. Nós somos pessoas totalmente separadas, eleitas e escolhidas. Eu vou chegar no céu não em turma. Eu vou chegar no céu e Ele vai olhar no meu olho, e Ele vai olhar no seu olho. Eu tenho um nome só para mim. Não fazemos parte de um clã, que vai o clã fulano de tal, não. Somos pessoas individuais. Seu cônjuge é uma pessoa e você é outra. Seu filho é uma pessoa e você é outra. Eu sou totalmente contra essa maneira que algumas pessoas fazem de viver através de. Elas vivem a alegria dos filhos e vivem o desabor e vivem a tristeza, vivem a alegria do cônjuge e vivem a tristeza. Cada um é cada um. A Bíblia diz que nós vamos dar conta cada um de si mesmo. Quem é que trabalha por meio dessa dependência humana, senão Satanás? Satanás é quem trabalha por trás dessa dependência. E quantas vezes você não tem visto Deus trabalhar? Nem a direita, nem a esquerda. Por quê? Porque a dor, porque a frustração, porque o sentimento. Você não está vendo Deus te dar direção. Você não está vendo Deus mover-se. Por quê? Porque isso está encoberto dos seus olhos. Ele continua e diz assim: porém Ele sabe o meu caminho. Diga: Deus conhece o meu caminho. E que bom se você pode dizer isso de cabeça erguida e não abaixada. Que bom quando nós podemos levantar a nossa cabeça e dizer: Senhor, o Senhor conhece meu caminho, o Senhor conhece os meus passos na dor, o Senhor conhece os meus passos na alegria, o Senhor conhece os meus passos na escassez e também os conhece na abundância. O Senhor conhece o meu caminho. Agora, difícil é aquele que abaixa a cabeça e diz: o Senhor conhece o meu caminho, com constrangimento, por causa do pecado, da insensatez, por causa da ignorância, por causa de tantas situações inadequadas para um cristão. O Senhor conhece o meu caminho, provando-me Ele, sairei como ouro, puro e brilhante. Ele continua dizendo: nas suas pisadas os meus pés se afirmaram, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Diga amém. Vou ler de novo esse versículo 11. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram. É fácil firmar os pés na pisada do Senhor. Às vezes o meu pé e o teu pé quer correr, quer ter rodinha para correr, não é verdade? Quando Davi estava sendo perseguido, sem onde dormir, sem onde comer, e ele dizia assim: eu tenho que firmar o meu pé aqui, e dizer: não, Senhor, eu firmo o meu pé nas suas pisadas, ou seja, o Senhor vai à frente, eu vou atrás.
É muito fácil andar com Deus em flor, é muito fácil andar com Deus em paraíso e em jardins. A questão é que nós temos que firmar as nossas pisadas em Deus, quando a tentação te chama de um lado, quando a situação te chama do outro, e você firma os seus pés e dizendo: não, eu quero Deus na minha vida, eu quero Deus no meu caminho, eu quero firmar os meus pés nas pisadas do Senhor. Ele pisou nessa terra e foi obediente até morte de cruz, e eu estou nessa terra, agora é a minha vez de obedecer. Você tem firmado as suas pisadas no Senhor, dizendo: Deus, isso é o que é certo, isso é o correto, isso é o que eu quero para a minha vida. Eu quero o Senhor mais do que tudo. O que eu tenho pelo Senhor não é só um desejo, o que eu tenho pelo Senhor não é só uma avidez, o que eu tenho pelo Senhor não é só uma paixão, o que eu tenho pelo Senhor é eterno, é para sempre. E ele diz assim: e eu nas suas pisadas os meus pés se afirmaram, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Você sabe o que é guardar o caminho do Senhor? A Bíblia, quando ela fala sobre guardar o coração, guardar a palavra e guardar o caminho, é receber com as duas mãos e com os dois braços, trazer para si. Quando é que você guarda o caminho do Senhor? É quando você abraça aquilo que Deus tem para você. Deus tem um vale, Deus tem um desafio, Deus tem uma situação inusitada, Deus tem uma situação que a sua fé vai ter que colocar em prática, Deus tem uma situação em que tudo aquilo que Ele tem te dado, a sua destreza vai ter que ser posta em prática. Então você guarda, você traz para você, você abraça e traz com as duas mãos o caminho do Senhor. Diga amém. Aí ele continua dizendo o seguinte: do preceito de seus lábios nunca me apartei. Que beleza isso, hein? Daquilo que sai da boca de Deus, eu e você não se aparta. É a vontade de Deus absoluta. E as palavras da sua boca guardei mais do que a minha porção, do que a minha herança, do que o meu dinheiro, do que a minha vida, do que o meu carro, do que a minha casa. As palavras da boca dele foram observadas de tal maneira, bem protegida, abraçada, de tal maneira, mais do que tudo, mais do que a minha herdade, mais do que a minha herança. Versículo 13. Jó diz: eu fiz tudo isso, eu obedeci, eu observei, só que, diga para o seu irmão, só que. Eu falo para você, não adianta querer entender, tem que ter coração obediente. Jó chega a uma conclusão: só que se Deus quis que eu passasse por uma coisa, posso ser o mais santo na terra. Se Deus quer glorificar o nome dEle através da sua vida, eu não estou falando de pecado nessa noite, tá? Tem gente que está lá, na lei consequencial, sofrendo por causa do pecado, é um pecador de carteirinha, e aí fala: Deus, é isso, é a tua vontade, é o teu caminho, o Senhor quer que eu sou... Não, nada disso, não tem nada a ver com o pecado. Isso aqui não tem nada a ver com livre-arbítrio, com pessoas que fazem o que quer. Isso aqui tem a ver com pessoas que observam o caminho do Senhor, que fazem a vontade de Deus, mas mesmo assim nessa vida passam por perdas, por situações difíceis, por situações humilhantes, por humilhação, por vergonha e por situação que ser humano algum conseguiria passar, senão aquele que firma os passos e as pisadas nos caminhos do Senhor. E ele diz assim: mas se ele, versículo 13, resolveu alguma coisa, quem então desviará? Se Deus resolveu, diga assim: isso aqui é para crente. Porque quem não é crente, o primeiro mover de Deus na vida de alguém já estrela. Porque eu não vou mais na igreja, não vou mais, porque eu não quero mais orar, porque não, olha ali, ó, eu vou na igreja, eu faço campanha, o que Deus está acontecendo comigo? Olha o que está acontecendo com a minha vida. Isso aqui é para crente. Crente é aquele que, independente daquilo que tem para ele viver, ele vive, pronto, acabou. Porque o negócio dele é eternidade, é Deus. Aqui ele sabe que é passageiro, é Deus. Ele não tem apego, ele não tem necessidades que o faz desestruturar para o céu, não. As necessidades dele são básicas. Pode ser a cesta básica do céu para você, tudo bem? Pode, pastora, tudo bem. Às vezes vem só a cesta básica. Israel reclamou da cesta básica. No começo, o maná era pão dos anjos.
Depois eles olharam para Deus e disseram: esse pão é horrível, horrível. Tem gente que reclama da cesta básica do céu. Às vezes Deus põe uma mesa para você de banquete, né? Às vezes é só a cesta básica. E aí, você reclama da cesta básica? A porção do dia. Só para aquele dia. Depois, no outro dia, o Senhor vem novamente, o Senhor vem novamente. Ele diz assim: mas se ele resolveu alguma coisa, quem vai poder desviar? Se Deus resolveu alguma coisa. Mas não precisa ficar com medo não, viu? Porque tem gente que tem medo, né? Ai, pelo amor de Deus, estou escutando essa palavra agora. Não, fica tranquilo que, como eu disse, essa palavra é só para os crentes, é só para os íntimos, é para aquele cuja vida está nas mãos de Deus. Ele não tem medo de nada. Ô meu irmão, se a sua vida está na mão de Deus, você tem medo do quê? De morrer? Não, porque morrer você vai para ele. De o seu filho morrer? Não, porque o seu filho está nas mãos de Deus, responsabilidade de Deus. O que vai acontecer se você ficar pobre? Você nunca vai ser pobre, nunca vai ser pobre, porque a sua herança é o Senhor. Você vai ter medo de ficar doente? Não vai ficar. Você não tem medo de nada. Do que você tem medo? E Deus não mexe com situações. Deus não faz, você conhece Deus e nada para brincar e nada para poder, não. Isso aqui é só para estruturar. É só para estruturar. Entende? Não mexe por mexer, é só para estruturar. E ele disse: se ele resolveu alguma coisa, se Deus resolveu alguma coisa com respeito à sua vida, você acha que quem na terra vai fazer diferente? Ninguém faz Deus voltar atrás, ninguém. Se Deus resolveu alguma coisa, acabou. Se Deus olhar para uma pessoa e dizer assim: eu quero esse para mim, acabou. Pode ser o mais viciado, o mais beberrão, o mais... pode ser o mais idólatra, se ele disser: esse eu quero para mim e eu quero agora, acabou, não tem escapatória. Ou vem, ou vem. Ou vem, ou vem. Não tem jeito. Você consegue entender o absolutismo da soberania de Deus? Se ele resolveu alguma coisa, acabou, não tem para ninguém. Ele é soberano, por isso para de ficar querendo brigar com Deus. Tem gente que fica: por quê, Senhor, por quê? Mas às vezes ele nem pergunta, às vezes ele só fica indignado, ressentido, mal-humorado, nervoso, não vendo a hora de fevereiro acabar, e depois chega março, não vê a hora de março acabar, não vê a hora de nunca nada, porque nada está bom para ele. E ele diz assim: o que a sua alma quiser, isso ele vai fazer. O que Deus quiser, ele vai fazer. Não adianta. O que Deus quiser fazer na minha vida, ele vai fazer. E o que Deus quiser fazer na sua vida, ele vai fazer. Ele não precisa de pedir licença. Ele não precisa da minha permissão. Ele não precisa da sua permissão. Ele não precisa disso. Ele vai fazer o que ele quer fazer. Então, queira o querer de Deus, porque fica mais fácil. Para que nós não possamos ouvir aquilo que Paulo ouviu. Pare de recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Versículo 14. Porque cumprirá o que está ordenado ao meu respeito. Diga glória a Deus. Deus vai cumprir tudo o que está escrito a respeito da minha vida. Amém? Amém? Se você é de Deus, se você quer o caminho do Senhor, tudo que Deus escreveu para você vai acontecer. Por quê? Porque nós firmamos os nossos pés nas pisadas do Senhor, porque a palavra dele vale mais que qualquer tesouro. E ele continua dizendo assim: e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Ou seja, muitos mistérios, muitos segredos, muitas surpresas Deus ainda tem com ele. Você sabia que muita surpresa Deus ainda tem para a sua vida? Amém? Pastora, todas elas são surpresas boas? Todas são surpresas boas. Não de primeira instância, obviamente. Não de primeira ótica. Mas tudo vai ser bom para você. Tudo. Seja no começo, ou seja no final. Existem algumas surpresas que são boas no começo. Logo de cara, já tem aquele lação, né? E já está colorido, e é aquela resposta maravilhosa, e é aquela bênção, e é aquela solução. Mas existem outras que estão em outro tipo de pacote, tá? E que você vai descobrir só no final, que era muito boa, e muito melhor que as que vêm com laço. Mas todas as surpresas de Deus, tanto para mim quanto para você, elas são ótimas, a curto prazo ou a longo prazo.
Agora eu vou dizer de novo, Deus tem surpresas para mim e para você. Amém? E todas elas são boas. Claro, boas não segundo a minha e a sua visão. Porque bom para nós tem uma conotação, para Deus é outra. Bom para Deus é o que faz bem para mim, para minha alma, para minha salvação, para minha estrutura. E bom para nós, às vezes, é o conforto, é algumas outras coisas. Jó disse assim, o Senhor ainda tem muita coisa aí guardada para mim. Deus ainda tem muita coisa guardada para a minha vida e para a sua vida. Diga amém. Amém. Aí ele continua dizendo, para nós terminarmos: por isso eu me perturbo perante ele. Quando isto considero, temo-me dele. Quando eu considero isso, que ele é soberano, que ele é absoluto e que eu fico com muito temor, porque ele é Senhor de tudo e de todas as coisas. Amém? Você é de Deus, amém? E você ama a Deus, amém? E eu quero dizer algo para você. Eu queria que você, nessa noite, que tem um coração, que recebeu o seu coração de presente de Deus. Seu coração é um coração bondoso, seu coração é um coração que é temente, seu coração é um coração que é quebrantado. Eu gostaria que você agradecesse a Deus por isso. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Nos dias de hoje, quem tem um coração que ama a Deus, que é quebrantado, que é temente, deve ser muito grato. Porque essa é uma obra do Espírito Santo de Deus. Se você tem o seu coração e você tem muitos problemas no seu coração, como raiva, ressentimento, amargura, impetuosidade, personalidade governante, vontade, fala para o Senhor: Senhor, me dê um coração diferente. Senhor, me dá de presente um coração diferente. Quero ter um coração diferente, Pai. Quero ter um coração ameno, um coração inteligente, um coração que possa servir e obedecer. Eu gostaria de convidar você a dobrar os seus joelhos. Eu quero que você fale com Deus. Quero que você coloque diante do Senhor todas as suas carências e necessidades. Nelas você vai descobrir respostas. Mas não respostas que Deus tem que responder, mas as respostas que você mesmo tem, como soberba, arrogância, insensatez,